Olá, meu nome é Alexandre Augusto Ramos de Faria. Este vídeo é referente ao trabalho apresentado no primeiro Simpósio Brasileiro Agricultura Familiar 4.0. O título do trabalho é A Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, PNATER, um novo modelo de desenvolvimento rural ainda distante da agricultura familiar. Os autores do trabalho sou eu, Alexandre Augusto Ramos de Faria, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Londrina. Outro autor é o professor Rogério Alon Duenhas. Ele é doutor em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná e professor do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica cujo objetivo foi analisar os avanços e desafios da nova assistência técnica e extensão rural que emergiu a partir da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a PNATER. Fazendo uma breve contextualização sobre o tema. Até a década de 1980, o meio rural brasileiro era visto unicamente como um espaço de produção, onde o modelo agrícola que predominava era aquele relacionado ao grande agronegócio que foi concebido pela Revolução Verde, que imperou entre as décadas de 1960 e 1970. O meio rural, até então, representava um espaço atrasado, enquanto o progresso era representado pelo meio urbano. A partir da década de 1980, com o período da redemocratização do país, em meio a toda a agitação social da época, os movimentos sociais do campo tiveram a oportunidade de serem ouvidos e terem a sua pauta de reivindicações acolhidas pelo Estado brasileiro. A própria Constituição de 1988, que garante espaços de participação popular na construção das políticas públicas, foi fundamental para que os novos atores presentes no meio rural brasileiro, os pequenos agricultores, até então marginalizados, fossem reconhecidos pelo Estado. O meio rural, então, começou a ser visto como um lugar de trabalho, de vida, de moradia, de história e cultura. O desenvolvimento rural deixou de ser sinônimo de produção agrícola e incorporou outras dimensões. Na década de 1990, o Estado brasileiro passou a considerar dois modelos distintos na elaboração de políticas voltadas para o meio rural: a agricultura empresarial e a agricultura familiar. A primeira grande política pública exclusiva para a agricultura familiar foi criada em 1995, o PRONAF. A agricultura familiar então se consolidou e teve a sua importância cada vez mais reconhecida, sendo que em 1999 foi criado o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA. Dentre as várias políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, uma que se destaca pela sua importância na vida do agricultor é a Assistência Técnica e Extensão Rural, a ATER. O nosso trabalho também faz um breve resgate sobre o histórico da ATER no Brasil. A ATER no Brasil tem sua origem no final da década de 1940, quando em Minas Gerais foi criada a Associação de Crédito e Assistência Rural, a ACAR, que tinha como propósito levar aos agricultores o acesso ao crédito supervisionado, utilizando-se um modelo americano de difusão de novas tecnologias. A partir da experiência mineira, outros estados brasileiros criaram as suas ACARs. Em 1975, o governo federal cria a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Embrater, vinculada ao Ministério da Agricultura, que tinha atuação integrada com a Embrapa e ofereceu suporte financeiro às instituições estaduais de ATER e capacitação aos extensionistas. As ACARs foram transformadas em empresas, surgindo então as EMATERs. No final da década de 1980, em meio à grave crise fiscal do Estado brasileiro, a Embrater foi extinta. Os serviços, então, oficiais de ATER foram desestruturados, sendo que cada estado teve que assumir total responsabilidade financeira sobre suas entidades de ATER, o que levou, em alguns casos, ao sucateamento e até a extinção desses serviços. Apesar de algumas iniciativas do governo federal em manter a política da ATER,
durante a década de 1990, foi somente no início dos anos 2000 que os serviços de ATER foram reestruturados no âmbito do MDA. Em 2004, foi lançada a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a PENATER, construída com a participação de representantes dos agricultores familiares e de vários movimentos sociais do campo. A partir de então, o governo federal começou a contratar entidades privadas e estaduais de ATER por meio de convênios, além de estabelecer parcerias com as entidades estaduais de ATER, buscando a sua revitalização. A PENATER foi instituída oficialmente a partir de 2010, com a Lei 12.188, conhecida como Lei de ATER. O repasse de recursos do governo federal deixou de ser por meio de convênios e passou a ser por chamadas públicas. Como resultados do nosso estudo, podemos destacar os seguintes pontos. Primeiro, a PENATER representou o início de um novo modelo de ATER, que tem o propósito de promover o desenvolvimento local e não somente olhar o agricultor de forma isolada. É uma ATER preocupada em inserir o agricultor familiar na dinâmica econômica do território, buscando organizar os agricultores e a produção. O técnico de ATER deixou de ser somente um difusor de novas tecnologias e passou a ser um agente de desenvolvimento rural num sentido amplo. Segundo, a PENATER procura trabalhar o desenvolvimento rural além do setor agropecuário, promovendo a articulação entre o meio rural e outros setores da economia. Terceiro, a PENATER rompe com o antigo modelo difusionista, dando ênfase à produção agroecológica, o desenvolvimento sustentável, a participação social e a valorização das questões de gênero, raça, etnia e geração. Quarto, a PENATER promove uma nova metodologia de trabalho para a extensão rural, valorizando os saberes dos agricultores e das comunidades. É uma construção conjunta do conhecimento, envolvendo técnico, agricultor e comunidade. O técnico deixa de ser o único protagonista para ser um dos protagonistas. No entanto, o estudo também revelou que ainda há um longo caminho a percorrer para que essa nova ATER chegue à maioria dos agricultores familiares. O Censo Agropecuário 2017 mostrou que é uma parcela ínfima de agricultores que recebe alguma orientação técnica. De um total de estabelecimentos de pouco mais de 5 milhões, somente 20% recebe algum tipo de assistência técnica e somente 7% recebe ATER governamental. Outro desafio está na formação dos técnicos. Os técnicos, na sua grande maioria, ainda são formados com base no antigo modelo difusionista, o que dificulta a adoção dos princípios da PENATER. Principalmente nas entidades governamentais de ATER, onde há renovação lenta do quadro de técnicos, a resistência em adotar um novo modelo de ATER é muito maior. É necessário que essas instituições invistam em processos de capacitação continuados para que haja uma transformação na cultura interna de cada entidade. Outro desafio a ser superado é a concentração demasiada da ATER no setor agropecuário. No mundo atual, a viabilidade do agricultor familiar e o desenvolvimento rural exigem estratégias que envolvam uma articulação entre os vários atores da sociedade, rompendo definitivamente com a dicotomia campo-cidade. Hoje em dia, não há mais grandes distâncias entre o meio rural e o urbano. Quais as perspectivas para a PENATER? Com a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER, em 2014, a PENATER deixou de ser atribuição do MDA. A ANATER, no entanto, demonstra dificuldades em levar adiante a política de ATER. Ela possui uma estrutura pequena com poucos funcionários. O futuro da ANATER é desconhecido. Será mantido pelo futuro governo? Ainda não sabemos. Em 2016, houve a extinção do MDA, colocando em xeque o futuro das políticas para a agricultura familiar. Embora suas atribuições tivessem sido transferidas para a Secretaria Especial de Agricultura Familiar da Casa Civil da Presidência da República, é evidente que houve uma perda de força política gigantesca para o segmento. Dessa forma, no momento, há uma incógnita sobre o futuro da ATER e também da agricultura familiar.
Eram essas as considerações que tínhamos a fazer sobre o nosso trabalho. Agradecemos a atenção de todos e a oportunidade que tivemos de apresentar o nosso estudo no primeiro Simpósio Brasileiro Agricultura Familiar 4.0. Muito obrigado.